Seguinte, se você voltou hoje, se você voltou aqui, é porque você sabe aonde você quer chegar, né? Se você estava aqui ontem e você voltou hoje, é porque você sabe que você quer tomar um rumo na tua profissão. E mais do que isso, você sabe que você vai enfrentar esse problema aqui, que é a apresentação obrigatória para os MFDVs, né? Nós, MFDVs, médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários, a gente tem essa obrigação legal, que é nos apresentar perante as Forças Armadas e ver se o nosso país precisa ou não da gente, né? Parabéns por ter voltado aqui. Parabéns, né? Você vai enfrentar isso. E aí a linha de raciocínio, ela é estoica, turma. É o seguinte, o problema está posto, o problema é seu, o problema não é meu, né? Eu até chamei a atenção na hora que vocês entraram, porque eu falei, olha, hoje a nossa conversa é dura. Ferro a gente forja no fogo. Não espere que eu vá fazer afago em você aqui, né? Que nós médicos vamos nos lamentar por essa obrigatoriedade. Tem um monte de gente ali, olha para o mercado da enfermagem, que está louco querendo uma oportunidade como essa, tá? E se você não estava aqui ontem, caiu de gaiato aqui na história da nossa live de lançamento, eu sou Arthur, eu fui tenente do Exército Brasileiro nos rincões do Brasil, lá numa cidade carinhosamente intitulada como Capital Nacional da Cocaína. Olha que nome maravilhoso, né? Um abraço para a turma de Tabatinga. Eu tenho muito carinho pela cidade de vocês. Estou planejando voltar aí, tá? Eu quero gravar um material aí em Tabatinga. Devo estar voltando em breve. E o legal de Tabatinga é que você pode vir por Bogotá, Letícia, e daí só cruza a fronteira, né? E aí eu fui tenente tanto na cidade de Tabatinga, dentro do 8º Batalhão de Infantaria de Selva, quanto num pelotão especial de fronteira. E aí, ó, parênteses de novo, se você quer servir na 12ª Região Militar, no Comando Militar do Norte, no Comando Militar do Amazonas, se você não sabe o que é isso, cara, é o seguinte, você precisa olhar aqui no nosso perfil o que é um PEF para que você não entre numa cilada, tá? E o nosso programa aqui hoje da live é te dar todas as dicas que eu queria ter escutado quando eu estava na tua posição. Então, se você está aí 6º ano da MED, 4º ano da MED, 4º ano da Odonto, da farmácia ou Medvet, eu queria que alguém tivesse me dado essas dicas aqui, porque eu entrei de gaiato na história, fim das contas eu acho que eu me dei super bem, sabe? Também teve muito ali de resiliência, de antifragilidade da minha parte. Óbvio que olhando para trás, a gente só enxerga e só memoriza as partes boas, né? Mas teve muita coisa dura lá, né? Muita solidão, muito sofrimento. Durante o processo é muito difícil, né? Inclusive tem uma frase que é uma frase militar, que eu adoro, né? Eu uso na minha vida o tempo todo, que é a seguinte: a dor é passageira, mas a glória é eterna. Anota essa aí para você, vai. A dor é passageira, mas a glória é eterna. Se você está estudando para residência médica, você não foi para boate, você não foi para balada, você não pôde ir no churrascão da faculdade, isso dói, cara, chato pra caramba. Mas você vai esquecer isso em pouco tempo, a hora que você tiver com a tua vaga no bolso, entendeu? A hora que você for especialista. E a mesma coisa aqui, a dor é passageira. O que eu sofri lá, que foi duro, né? Foi uma aventura, foi difícil. O que os colegas sofrem aqui no militarismo é passageiro. Dói um pouco, você toma um chamado do comando, mas o que você aprende com isso, o que você leva com isso é teu. Isso ninguém te tira. Então hoje eu quero te falar assim, ó, sobre o processo de trancamento da residência médica. Isso aqui virou uma polêmica gigantesca, tá? Porque a Comissão Nacional de Residência Médica tomou uma medida inacreditável e bloqueou a oportunidade da gente trancar as nossas vagas de residência para ir para a força, né? Inclusive tem uma live aqui do doutor militar que fala com o Michael, que é o presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes. Não foram eles que tomaram essa medida, e sim a Comissão Nacional de Residência Médica, mas eu quero te falar que ainda dá, tá? Eu vou te ensinar hoje aqui como você faz para trancar a sua vaga, tanto se você for homem quanto se você for mulher. Daí eu vou falar rapidamente sobre o processo de apresentação, sobre o processo de dispensa e depois quanto que ganha um médico militar, um farmacêutico militar, porque a remuneração ela é a mesma para todos os profissionais, porque está atrelada com patente e não com função. Então, para você que está caindo de gaiato aqui, a história é a seguinte: em 64 criou-se a lei de que médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários se apresentam de forma obrigatória para a força retém aqueles voluntários que querem servir, ou aqueles que precisam servir, caso não tenham um número X
necessários de voluntário, o resto está dispensado. Isso era uma obrigatoriedade global lá em 64, depois em 67. Esta lei foi revista em 2010, continua sendo uma obrigatoriedade, mas agora nós temos instituições tributárias e não tributárias. Foi o que eu te ensinei ontem, né? As tributárias continuam sendo obrigatório e as não tributárias estão liberadas da lei. Quem é tributário e quem não é? Tem uma relação sobre isso, tá? No estado de São Paulo, hoje, tem muitas não tributárias, mas no restante do país é quase todo mundo tributário. Então, aonde tem pouca escola de medicina, todo mundo é tributário. Aonde tem muita escola de medicina, tem algumas que são não tributárias. E são normalmente as mais novas, as mais modernas, né? As mais antigas, tradicional, continuam sendo tributárias. Se a força vai até a tua escola falar sobre o processo de apresentação, e isso é bem comum dentro das federais, das estaduais ou das PUCs, né, das católicas que são mais tradicionais, forma-se uma comissão de seleção especial composta pelo Exército, pela Aeronáutica e pela Marinha, e eles vão até a instituição de ensino superior para falar para vocês, olha, isso aqui é bom, é uma campanha política, né? Então ali eles falam só a parte boa, né? Aqui no Instagram eu tento te falar também as partes que eu não vejo como tão boas assim, para que você possa tomar teu processo decisivo. Mas se você recebeu a comissão de seleção especial aí no teu 6º ano de medicina, pode ter certeza, você é tributário, tá? Como que funciona o processo de apresentação? Então, formou MFDV numa tributária, é homem e tem até 38 anos de idade, tá? Até 38 anos de idade, você vai ter que ir dentro de um batalhão do Exército e vai ter hora e data e local marcado para isso, conforme a tua turma, né? E você vai lá se apresentar, levar a documentação e ver se vai ter vaga para você, caso você for voluntário, ou, se você quiser, se você está dispensado. Então, veja, o processo ele segue o seguinte fluxo. A instituição de ensino superior manda para o comando do Exército a relação de todos os formandos. Então, se você estava aqui querendo falar, pô, Arthur, ó, tô vazando, ninguém vai me ver. Esqueça, cara, eles já têm o teu nome lá, se você é tributário, tá? E no dia da apresentação eles dão o match. Se você não apareceu, não tem problema, campeão, tá tudo bem. Sabe o que a força faz? Manda o seu nome para o CRM local. E aí é lá a tua bronca. Você vai ter dificuldade de tirar o teu CRM, de renovar o teu passaporte, você vai tomar uma multa mensal. Então assim, não tem como fugir. Deixa eu contar para vocês aqui uma história que eu vivi, tá? Eu já estava servindo em Tabatinga por 6 meses. Os primeiros 6 meses eu passei no batalhão. E aí no batalhão nós éramos em 3 médicos. Tinha uma tenente de carreira e tinham 2 temporários. E os 2 temporários já estavam designados para PEF. Um colega estava designado para Ipiranga, para quem conhece os PEFs vai saber, e eu estava designado para Vila Bittencourt, que era o 3º PEF. Só que a gente estava esperando a aeronave chegar. Então você vai tocando tua vida no batalhão até a aeronave chegar. E aí, de repente, veio a informação de que ia chegar um novo aspirante a oficial médico que estava vindo do Rio de Janeiro porque ele desertou. Olha só o que esse cara fez. Essa história é real, tá, turma? Este cara se formou na Federal do Amazonas, ele não se apresentou e ele meteu o pé pro Rio de Janeiro e se apresentou numa vaga de residência médica lá no Rio de Janeiro. O que o Exército fez? Cruzou a informação, não encontrou o cara no estado do Amazonas, encontrou lá no Rio de Janeiro, mandou um destacamento ali do Rio de Janeiro pegar esse camarada e mandar de volta ele como insubmisso para o Amazonas, e aí ele serviu. Então assim, não foge, tá? Não foge, não mente, isso aqui é uma lei. Se você vota nas eleições, porque isso é um dever civil, você se apresenta ao se formar, porque isso também é um dever civil, tá? Então, você tem hora, local e data marcada para ir lá dar as caras e mostrar a tua relação. Parênteses para os voluntários, ou para quem forma numa instituição não tributária. Você pode também participar disso tudo, tá? O que você tem que fazer é checar aonde que vai estar tendo a apresentação, e normalmente é no mês de agosto, mas tem, dependendo da região militar, durante o ano também, e você acompanha aqueles que são de uma instituição tributária. Então, por exemplo, vou usar lá nosso exemplo de Curitiba, tá? As meninas que estavam formando na UFPR, elas são todas voluntárias, não existe obrigatoriedade para a mulher. O que ela faz? Ela simplesmente reúne os documentos dela
e acompanha os homens da sala dela no dia e hora local marcado. Se tem algum colega que é de uma instituição formando em Curitiba não tributária, ele faz a mesma coisa, tá? Ele é voluntário. Reúne os documentos e se apresenta lá para a comissão de seleção especial. E aí você vai sentar tua bunda na frente do sargento e o sargento vai te dar um documento chamado FISEME e vai te perguntar: você é voluntário ou você é não voluntário? E aí você vai falar para ele a tua opção, né? Defina aí. A mentoria tem como esse objetivo, né? Te ajudar a definir. Se você falar que você é voluntário, ele vai falar: muito bem, então preencha aqui o documento e coloca as 5 organizações militares de tua preferência, tá? E também ranqueia aqui de 1 a 3 a ordem das forças irmãs de tua preferência. Vou te falar como que eu fiz, tá? Na minha época, só podia colocar 3 organizações militares, mas os seguidores me mandam as FISEMES aqui e, dependendo da região militar, tem até 5 lacunas. Eu coloquei assim: Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira e Marinha do Brasil. Era a ordem que eu queria servir. E daí depois vem as organizações militares. Eu coloquei 8º BIS, Tabatinga, Hospital de Guarnição de Tabatinga, porque eu queria ir para Tabatinga, né? Era a minha preferência, muito relacionado à permanência na fronteira, a possibilidade de viajar para a Colômbia com facilidade, para o Peru com facilidade. Eu viajei muito lá, né? Eu fui muito para o Panamá, eu consegui viajar. E estar próximo à fronteira me facilitava. E a minha terceira opção, aí acabou, a guarnição de Tabatinga já não tinha mais nenhuma organização militar. Aí eu optei por mudar de guarnição e coloquei lá a 16ª Brigada de Infantaria de Selva, que ficava em Tefé, ainda no Rio Solimões, mas um pouco para baixo. E aí já vem a primeira dúvida que você vai ter, né? Ô Arthur, eu não sei, cara, como é que estão as organizações militares, eu não conheço. Essa é a função da mentoria. Dentro da mentoria, a gente está colocando lá um fórum por região militar, para que a gente possa trocar informação, quais são as melhores ou piores ou diferenças entre as organizações militares. Porque isso é uma informação de sigilo nacional, né? As forças não ficam aí disponibilizando, falam: olha, aqui, né, temos um batalhão maravilhoso para você servir. Não existe isso, né? Essa informação não é aberta. Dentro da mentoria, a gente tem uma relação que é pública, está no site ali do Ministério da Defesa. Eu tomei o trabalho lá de colocar por região militar as organizações prioritárias, mas você só sabe que ela existe, você não sabe como ela funciona, né? E tem muito detalhe, isso muda muito o teu ano de serviço militar. Então é assim que você vai fazer. A maioria das regiões militares, e eu fico falando aqui região militar porque não é por estado, e sim por região militar. Tem estado que reúne mais de uma região militar. E por que é região militar e não comar ou distrito naval, né? São as formas de organizações entre os estados de cada uma das forças. Porque quem faz o processo seletivo é sempre o Exército. Mas é composto por uma comissão de seleção especial. Então tem representante da FAB e da Marinha também, né? Mas a gente não fala que vá até o distrito naval e se apresente. Não, você vai até a região militar e se apresenta. E na maioria delas, maioria esmagadora, o processo de seleção ele é por análise de currículo. E aí que vem a dificuldade aqui para os farmacêuticos, dentistas e veterinários. Porque o número de profissionais querendo estas vagas é enorme. Para os médicos é menor. Mas para os farmacêuticos, dentistas e veterinários é enorme. E aí quem que vai entrar na vaga? Já tem um número menor de vagas, tem um número grande de profissionais. Quem que vai entrar? Quem tem o melhor currículo. Normalmente quem tem o melhor currículo é o cara que já está há mais tempo no mercado, o cara tem 3 pós, o cara já tem um mestrado, um doutorado. Então este é o cara que entra. Fica muito difícil para o farmacêutico, para o dentista e para o veterinário recém-formado entrar para a tropa. Diferente para os médicos. E aí, médicos, e eu me coloco nisso, prestem atenção nessa vantagem competitiva que nós estamos tendo, né? Porque se está todo mundo do lado de lá querendo, você vai esnobar a tua oportunidade aqui, não faz sentido, né? Então a dica no processo de apresentação: veja se você é tributário ou não tributário, defina se você é voluntário ou não e já vá mentalizado quais são as organizações militares que você vai colocar na sua FISEME. Arthur, eu quero servir fora do meu estado de origem ou fora da minha região militar de origem. É possível? É sim. Tem 2 formas de você fazer isso, tá, turma? Você pode pedir uma transferência de FISEME, e isso deve acontecer antes do teu processo de apresentação, já vou te explicar rapidinho aqui. Ou você se apresenta na tua região militar de origem e pede para ser voluntário em outra. Qual a diferença entre elas?
Quando você pede uma transferência de FISEME, você vai se apresentar em outra região militar e vai pedir para servir lá. Então vamos pegar aqui meu exemplo, tá? Isso é real, foi o que aconteceu comigo. Eu estava na 5ª região militar, que é Paraná e Santa Catarina, e eu queria servir na 12ª região militar, que é lá em cima no Amazonas e Acre, né? Como é que eu fiz? Eu poderia ter antecipado e solicitado uma transferência de FISEME. Aí eu me apresentaria direto em Manaus, direto na 12ª região militar, e não teria nada a ver com Curitiba, com Paraná. Então isso é uma transferência de FISEME. Para você conseguir isso, você tem que ter uma bela justificativa. Porque a tua região militar de origem é onde está a sua instituição de ensino superior, e não onde você nasceu, né? Então, se você nasceu no Amazonas e você está formando em Curitiba, você vai se apresentar em Curitiba, na 5ª região militar. Por que no meu ponto de vista, o processo de transferência de FISEME ele não é tão benéfico assim? Porque você perde o deslocamento, entendeu? Não faz tanto sentido você fazer isso. E o deslocamento na minha época foi mais ou menos uns R$36 mil de deslocamento. Por quê? Porque eu me apresentei na 5ª região militar e pedi para ser voluntário na 12ª. Então eu virei militar na 5ª. E aí o exército me levou para a 12ª. E isso aqui é deslocar um cara dentro da força. Deslocou, tem que pagar auxílio bagagem, auxílio não sei o quê, auxílio... não é empregada doméstica, mas é auxílio funcionária, porque isso aqui é uma lei muito antiga, então dava direito, né? Se você tem dependentes, aumenta o valor que você vai receber por isso. E aí eu estava lendo aqui um e-book sobre esses processos de transferência, e o cálculo hoje do mesmo caminho que eu fiz pode chegar a R$76 mil, cara, de deslocamento. Olha que bala, né? Isso obviamente que é dividido na ida e depois na volta. Não é 76 para ir, 76 para voltar. Então, é melhor com que você faça esse processo de ser voluntário em outra região militar. Mas isso não funciona sempre. Só vai funcionar se a região militar de destino para a qual você quer ir, ela tem uma carência maior de médicos. Então, da 5ª para a 12ª funciona. Agora, se você tentar ir da 5ª, Curitiba e Paraná, para a 2ª região militar, que é São Paulo, esquece. Não vai conseguir, entendeu? Porque tá sobrando médico aqui, tá saindo pelo ladrão. Por que eu vou pegar um médico de Curitiba e trazer para São Paulo? Não faz sentido nenhum. Então são as duas formas de você conseguir servir fora da sua região militar de destino, né? Isso aqui é a transferência de FISEME e a transferência de militar. E aí, depois que sai a tua designação, você vai se apresentar na região militar e entrar para a sua organização militar e começar o EAS, o Estágio de Adaptação ao Serviço. Parêntese para os voluntários e não voluntários da 2ª região militar, que é aqui em São Paulo. O que acontece aqui em São Paulo, no estado de São Paulo? Tem muita gente, né? Um número menor de vagas. Então hoje o estado ele está subdividido em setores. Então o cara que se forma lá em São José do Rio Preto, no norte do estado, ele não consegue vir servir aqui na capital, porque está subdividido em setores. Você vai ter que pedir uma transferência de setor para conseguir vir para cá, ou vice-versa. E para isso você vai precisar, obrigatoriamente, de um comprovante de residência para o destino aonde você quer ir. Tá? A força vai falar assim, cara, tá cheio de médico aqui, por que você quer vir aqui? Serve aí no interior mesmo. Ah, não, é porque meus pais moram aí, minha família tá aí, eu tenho um comprovante de residência. E aí você consegue. Como que funciona a seleção de vagas aqui, na 12ª? No mesmo formato do leilão do SUS. Então reúne todos os voluntários num dia, num grande salão militar aqui no auditório, e aí coloca a relação na tela, e aí chama por ordem de classificação. Arthur Curtarelli, primeiro colocado, quer servir aonde? Você levanta a mão e fala, quero servir no aquartelamento de polícia militar do Ibirapuera, vaga cedida. Esta vaga sai e chama o segundo, e assim por diante. Tá? Sobrou vaga? Aí vai convocar os não voluntários para passar pelo mesmo processo. Nas demais regiões militares, não. Aí, normalmente, sai uma relação online com o destino já para onde você vai e ponto final. Então, esse é o processo de apresentação que, na mentoria, cara, eu explico tintim por tintim para que você chegue lá afiado, né? Afiado. Para que você consiga acertar a organização militar que você quer ir. E mais do que isso, para você alinhar o teu mindset
para que você não se frustre, que nem a gente estava falando ontem, né? Eu quero estudar para residência médica, quero ser neurocirurgião, processo seletivo extremamente árduo e não passei. Dá para eu ir para um batalhão extremamente operacional? Cara, é vacilo, você não vai conseguir estudar. Vai ficar frustrado, vai ficar chateado, vai falar mal da tua experiência militar. Vice-versa, né? Ao contrário, eu estava aprovado em cirurgia geral, tranquilão, cara, queria um ano para arrebentar, aventura, aprender coisas novas e tal. Valeria a pena eu ficar dentro do HMASP, numa sessão burocrática, fazendo o processo de vistoria de recruta? Não, eu ia ficar frustrado. Me enfiei lá num batalhão extremamente operacional, marchei com a tropa, saí na Operação Ágata, fiz inúmeros atendimentos populacionais, cuidei de indígena, fiz parto pélvico, enfim, uma série de loucuras lá que eu fiz, né? Até tá aqui esse bebê, ó, bebezinho aqui, que eu fiz o parto dele. Um dos, né? Teve muitos. Então, na mentoria a gente fala tudo sobre isso, tá? Para que você não tenha uma quebra de expectativa e não fique frustrado. E agora a turma, o que é dispensa? Então aqui entra um outro processo, tá? Porque tem muito seguidor que está aqui com a gente que, cara, isso aqui não é para ele me acompanha aqui, ele entendeu que esse processo aqui não é para ele não curte, ele quer ir direto para a residência médica. Dá para você ser dispensado? Existem 4 formas legais para você conseguir a tua dispensa. Eu sempre falo aqui, tá, turma? É o seguinte, não vale e não é permitido você mentir dentro da sua apresentação. Mentir é crime. Você não pode mentir perante um servidor público. E os militares são todos servidores públicos. Eu não estimulo isso, você não pode fazer isso. Mas existem furos na lei, 4 prioritários, dentro das portarias ministeriais, que você pode tentar se enquadrar, tá? Quais são eles? O primeiro é o excesso de contingente, que é o mais fácil de todos. O número de voluntários é maior do que o número de vagas, todos os demais estão liberados. Então, você sentar na frente do sargento e falar, eu não sou voluntário, você está arriscando ali, mas muito provavelmente você vai ser dispensado, em especial se você for farmacêutico, dentista ou veterinário. Por quê? Porque você está se enquadrando no excesso de contingente. Tá? Esse é o mais fácil de todos. O segundo, inaptidão em saúde. Aqui que vem a mentira, né? A galera tenta mentir na inaptidão em saúde. Então, existe uma relação grande sobre todas as doenças e se elas são incapacitantes ou não. Então, não dá para falar assim, diabetes. Diabetes dispensa ou não? Depende. Aí existe um parâmetro, né? E uma sessão especial que vai avaliar o teu quadro em específico para ver se você é apto ou inapto para entrar para a tropa. Escoliose, mesma coisa. As doenças cardiovasculares, né? Tem muita gente que tem sopro, mesma coisa. Então, o lance da dispensa por inaptidão em saúde é a seguinte: se você não quer servir e você tem um problema de saúde de verdade, já leve um laudo pericial médico que mostra que isso vai te trazer inaptidão ao serviço, tá? Agora, se você tem um problema de saúde e você quer servir, a minha dica é não fica lá fazendo propaganda da tua doença, entendeu? Você vai sentar na frente de um colega, é um médico militar perito. Ele vai te perguntar se tem algum problema de saúde. Pô, tem uma escoliose aqui, mas não me traz nenhuma restrição. Tá aqui um laudo ortopédico falando que isso não me traz nenhuma restrição. Beleza, ele vai te dar como apto. Você não é um combatente, você não vai saltar de paraquedas além da linha inimiga para combater com fuzil, tacar granada, você é médico. Então, é muito mais flexível para nós, né? Não fique fazendo propaganda da tua doença lá. O terceiro, que sempre traz polêmica, é o arrimo de família. O arrimo de família é o último membro capaz de prover uma família. Então, ou ele é filho único, ou todos os outros filhos são incapazes de prover essa família. E aí, puta, que abre uma jurisprudência grande, né? Mas você pode tentar se enquadrar em arrimo de família. Para quem assistiu o filme O Resgate do Soldado Ryan, o Ryan, ele era arrimo de família, né? Eu vou dar um spoiler aqui, porque esse filme acho que tem mais de 20 anos, já é super antigo, né? Se você não viu, o problema é seu, você já deveria ter visto, né? Mas se você viu, você vai se lembrar. É uma história da Segunda Guerra Mundial, onde 4 filhos de uma família americana vão para a Europa combater o nazismo. E destes 4, 3 morrem, sobra apenas um filho. Perante uma situação como essa, o Estado não pode colocar em risco a vida de um arrimo.
ele é o último filho vivo de uma família capaz de prover os pais e de perpetuar as gerações futuras. Então o que acontece? O arrimo tem que ser resgatado. E o Ryan era o arrimo de família. Então monta-se um pelotão lá nos Estados Unidos e esse pelotão é enviado para a Europa para resgatar o arrimo. E quem comanda o pelotão é o Tom Hanks, né? Ele que é o capitão deste pelotão que vai resgatar o arrimo de família. E aí, obviamente, eles passam inúmeras situações, eles perdem, né, membros do pelotão para tentar resgatar o Ryan. E a hora que eles encontram o Ryan, que porra, já era uma missão extremamente difícil, né? Segunda Guerra Mundial, não dava para você mandar um share location pro cara no iPhone, né? Imagina encontrar esse camarada na Europa, arrasada pela Segunda Guerra Mundial. Aí o Ryan fala, não, eu não quero voltar. E essa é a história do filme, né? E aí faz-se ali uma situação entre volta ou não volta, leva esse cara de novo para os Estados Unidos ou não. E o final é lindo, cara. O final é muito legal, porque... Eu vou contar um spoiler para vocês aqui. Tem uma cena onde eles estão combatendo os nazistas e aí eles se dão super mal, assim, vai morrer todo mundo. O Ryan tá ali combatendo junto com o Tom Hanks e o Tom Hanks salva a vida do Ryan. E aí o Ryan olha para ele e o capitão fala para ele, faça valer a pena, faça valer a pena. E ele morre. E o fim do filme termina com o Ryan agora velho, com uma família formada, netos e esposa, já nos Estados Unidos, olhando para a lápide do capitão dele, que é o Tom Hanks, e ele olha para a esposa e fala, eu fiz valer a pena? E aí ela fala, sim, você fez valer a pena. Então essa é a história do arrimo de família. E você pode se enquadrar como arrimo de família. Se você for filho único é muito fácil. Se você não for filho único é um pouco mais difícil. Você vai ter que comprovar que seus irmãos são incapazes de prover o restante da sua família, né? E por último, a quarta forma da dispensa militar, que é a menos conhecida, mas que é possível de você utilizar, é o imperativo de consciência. O que é isso aqui? Imperativo de consciência é quando você, por definição própria, por uma questão política, filosófica, cultural ou religiosa, se diz incapaz de entrar em confronto, de usar armamento e de entrar em combate com alguém. Porque você é incapaz. Isso é uma definição pessoal. E aí uma nação não pode fazer com que você entre em confronto e use armamento, porque você está utilizando do imperativo de consciência. Bom, numa situação como essa, a legislação fala o seguinte, este cara que se diz, que utiliza o imperativo de consciência, ele precisa receber então um serviço militar alternativo. É isso que está na lei. Serviço militar alternativo, não é dispensa. E o serviço militar alternativo ele é muito difícil para a tropa, ele é custoso, vai ter que montar um programa só para esse cara, super difícil. Aí o que acaba acontecendo? Dispensa chama outro. Então o imperativo de consciência ele é bom para você utilizar e algumas vezes você tem que utilizar de um advogado para poder interpor, para você escapar, mas vai acabar te dispensando, porque o serviço militar alternativo não existe praticamente, né? Ainda mais para nós, MFDV. Então essas são as 4 formas, tá? Excesso de contingência, inaptidão em saúde, o arrimo de família e o imperativo de consciência. Tem uma quinta que é um bônus, que na verdade nem é dispensa, né? Mas é o adiamento. Então se você passou na residência médica e você não quer servir, é muito simples. Você vai até lá a comissão de seleção especial e fala, eu estou aprovado na residência médica por 2 anos, então você está dispensado. Terminou a residência, você tem que se reapresentar. Mas como a gente fica fazendo várias residências, né, você pode utilizar lá mestrado, doutorado, até dar mais ou menos seus 38 anos e você vai estar dispensado. Caso você termine a residência antes disso, aí não rola. Aí você vai ter que se apresentar também. Então eu não coloco isso como um processo de dispensa, porque ele é um adiamento, né? Você empurra teu problema com a barriga para o futuro. E na mentoria, turma, eu falo tintim por tintim de cada um desses processos aqui e utilizo lá o trecho da legislação e da portaria ministerial para que você possa utilizar na tua prática aí, né? Te facilito esse rolê. E aí sobre o trancamento da residência médica, né? Manda um salve aqui para mim, aqui, ó, para eu ver se vocês estão por aí mesmo. Vai, me ajuda aí.
para eu falar sobre o trancamento da residência médica, que eu sei que vocês querem que eu fale sobre isso. Seguinte, o trancamento da residência médica. Então, até 2021, era permitido para nós, médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários, trancar a residência médica, um aninho tranquilo. Foi desta forma que eu fiz, apenas levando uma cartinha lá na Coreme. A Coreme é o órgão que legisla sobre a residência médica dentro da instituição, ou seja, do teu hospital, da tua universidade, e você trancava a tua vaga, fim de papo, acabou, era uma lei. Aí vem a Comissão Nacional de Residência Médica e fala: não é mais permitido para voluntários, apenas para o serviço militar obrigatório. E aí os caras arrebentam com a gente, porque isso quebra todos os homens voluntários, ficam apenas os homens não voluntários, mas ferra muito com as meninas, cara. E aí? São todas voluntárias. E agora? Como que elas fazem para trancar a residência médica, né? Então dificultou. E olha só a linha de raciocínio desses caras, né? O que eles falaram? Ah, tem muita gente utilizando da lei e trancando as vagas para residência. Não, tudo bem, a gente tranca a vaga, mas neste ano onde eu tranquei, a lista roda. Então não existe perda para ninguém, né? Alguém foi puxado esse ano. Ano que vem vai ter uma vaga a menos, tudo bem, mas este ano alguém foi beneficiado. Mas por que no meu ponto de vista isso é tão ruim? Porque você tira das Forças Armadas o camarada que está extremamente engajado, como eu estava na época, e vocês estão aqui, por exemplo, o cara que quer servir, e põe lá um cara que está no serviço militar obrigatório, ou seja, vai chegar de costas viradas para a força, vai ser um ano péssimo para ele, porque ele não queria estar ali, ruim para a força, né? Você tira do hospital um cara que vem do serviço militar mais maduro, como eu fui, como vocês vão ser, um cara que traz na bagagem um ano de treinamento militar, de atendimento populacional, de vivência e experiência, ou seja, é um R1 melhor formado do que um cara que veio direto do 6º ano, ou seja, é ruim para a instituição. E você tira a opção do profissional de continuar se aprimorando, vivendo outras coisas, aprimorando o seu caminho, ou seja, é ruim para o profissional. Então é uma medida descabida, né? Não faz sentido. Ruim para a força, ruim para a instituição, ruim para o profissional. Como é que a gente vai fazer então para trancar? Bom, para os homens é muito fácil, tá? Se você é voluntário e você quer trancar sua vaga de residência médica, ao entrar na força, você chega ali para a comissão de seleção especial e fala: põe na minha carta que eu sou serviço militar obrigatório, para que eu possa trancar minha vaga. Ponto final. Tua carta vai vir como serviço militar obrigatório, que não tem diferença nenhuma para serviço militar voluntário. Você interpõe isso na Coreme, a Coreme é obrigada a trancar, fim de papo. Não sou eu que estou inventando isso, tá, turma? Isso aqui é tão sabido que veio no edital 2024 da 2ª Região Militar que é possível fazer isso. Está escrito lá, tá? Não tem nada fora da lei aqui. E para as mulheres? Bom, para as mulheres é um pouco mais difícil, né? Porque para elas não existe serviço militar obrigatório. Então esta carta não pode ser feita. Como é que a gente faz então? Pra você ver, né? A justiça brasileira, ela se perde um pouco. Então, quando o Ministério da Educação aceitou que a Comissão Nacional de Residência Médica fizesse essa alteração, o Ministério da Defesa, pelo jeito, não foi avisado. E o Plano Geral de Convocação, que é o PGC, que legisla sobre todos os militares do Brasil, o PGC 2024, ainda mantém como autorizado para voluntários o trancamento da vaga. Então isso está online, é público, e eu pego esse trecho na mentoria e coloco lá para você copiar e colar e interpor na Coreme. Então a gente tem aqui um documento ministerial falando de que é sim possível o trancamento. E esse documento diz respeito a 2024. Então qualquer advogado consegue derrubar isso. Então, para as meninas, é possível sim vocês continuarem trancando a vaga. Só precisa de um trâmitezinho jurídico aqui para fazer isso, né? Cara, eu acho que vale muito a pena trancar a vaga, viu? Eu só tive benefício nisso, né? Ontem eu falei para vocês, cheguei no R1 mais maduro, com uma vivência grande, vivi ali experiências clínicas que eu jamais teria vivido, porque entrei direto para a residência de cirurgia geral, né? Então, por exemplo, muitas das coisas de saúde coletiva, de ginecologia obstetrícia, que eu jamais teria colocado em prática, eu coloquei, porque consegui fazer isso. Foi um ano tranquilo, vaguinha trancada, sucesso, juntei uma grana, né? Cheguei
um pouco mais folgado para os meus 7 anos de residência, são 6 anos de residência médica e um de fellow internacional, então tem muito benefício, né? Vamos aproveitar que a gente está falando de dinheiro e eu vou te falar quanto ganha um MFDV. Para você entender isso, você tem que entender o formato da remuneração militar, tá? Então, o primeiro passo, nenhum militar é remunerado pela sua função, são todos remunerados pela sua patente, tá? Então, pergunta clássica, o médico ganha mais que o farmacêutico? Depende dos adicionais, mas o soldo da patente é sempre a mesma. Então, a patente, ela é a base do cálculo do salário do cara. E o salário é formado pelo soldo, mais acréscimos legais, você soma isso no final dá o teu salário ali, tá? Então, qual é a patente de um aspirante, a patente não, né? O soldo de um aspirante a oficial, que é o posto que a gente entra como MFDV temporário, né? Você vai receber ali, mais ou menos, uns R$ 7.315 como soldo. E aí tem vários acréscimos legais que você vai colocando. O que entra ali? Adicional de habilitação, adicional militar, adicional por tempo de serviço, adicional por guarnição especial, adicional por selva, adicional por chefia de serviço. São inúmeros adicionais. Isso aqui foi revisado no governo Bolsonaro 2019, melhorou para os militares, né? E assim, depende de onde você está servindo e quais são as suas qualificações. Quem está no grupo hoje recebeu um cálculo estimado ali que eu mandei, né? Mas ó, para um médico servindo aqui em São Paulo como aspirante oficial, mais ou menos uns R$ 10.000 por mês para fazer 30 horas por semana, tá? É muito? É pouco? Assim, para o mercado civil médico, ainda é pouco dinheiro, tá? Não vale a pena eu te enganar aqui. Para o farmacêutico, dentista e veterinário, já é uma bela de uma grana, são 30 horas por semana, né? Não existe, ou são muito poucos, os cargos civis para farmacêutico, dentista e veterinário que paga essa bala. Para o médico, por que paga mais no mercado civil? Porque você consegue trabalhar várias e várias horas ali no plantão, né? Apesar do valor hora trabalhada ser mais ou menos a mesma, você faz várias horas e consegue arrecadar mais. Onde está o benefício aqui? Na estabilidade. Esse dinheiro vai cair na tua conta dia 1º e ele já vem com deduções fiscais e também com todos os direitos pecuniários para sua aposentadoria. Tá? Diferente do plantãozão lá que você vai embolsar a caixa 2, né? Esse é o mercado aí, eu sei como vocês fazem, eu fiz muito também no passado. E aí você não declara nada, você pega esse dinheiro, põe no bolso e você não tem nenhum direito previdenciário sobre isso, tá? Benefício, você pode trabalhar por fora, né? Então, 30 horas semanais, você mete teus plantões por fora aí. Eu não dava plantão, porque lá onde eu estava não tinha plantão, mas eu tinha um segundo salário, né? Na Secretaria Especial de Saúde Indígena. Então, eu ganhava naquela época um pouco menos, porque nós estamos falando de 9 anos atrás, antes do governo Bolsonaro da revisão, mas ainda assim eu fazia uns 25 conto por mês lá como aspirante oficial e depois como segundo tenente, né? Então, você passou de posto, o teu soldo sobe também, e se você vem agregando benefícios, todos os teus adicionais também sobem, tá? Para um primeiro tenente, que é o cargo do MFDV, que sai da Escola de Formação de Oficiais, né? O Curso de Formação de Oficiais, o CFO, cada força tem um CFO, ganha em média de soldo 8.224. Então vai dar mais ou menos aí uns 12 mil para fazer 30 horas por semana. Bom também, né? Não é nem um pouco ruim. E aí você vai somando ali teus plantões, vai colocando o seu consultório por fora, ambulatório, e você vai agregando valor. Particularmente, turma, para os médicos, tá? Por dinheiro, não vá. Se teu objetivo é fazer grana, não vá, não é o local certo, você vai se frustrar, bobagem. Se teu objetivo no teu primeiro ano de formado era como o meu, fazer dinheiro, mas aprender outras habilidades não técnicas na medicina, você aprender liderança, gestão de pessoas, gestão de conflitos, aprender a atirar, andar de viatura, andar de blindado, andar de helicóptero, aí vale a pena você ir, né?
Você pegar um ano para você, poder viajar, estudar outros livros, uma infinidade de livros aqui que eu queria ler durante a medicina, não conseguia. E aí vale a pena, né? Agora, exclusivamente por grana, não vale a pena, né? Aprendi muita coisa lá. Inclusive, eu já contei para vocês a história da minha tatuagem, que eu tenho uma tatu aqui que vem do meu ano de serviço militar, né? Quando eu trabalhei na CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, eu fiquei responsável por uma comunidade chamada, na verdade ele não é o nome da comunidade, né? Mas a etnia chama Macuiurupi. E estes caras não falam português, então eu precisava de um tradutor. Tinha mais ou menos uns 600 indígenas ali, e eu era responsável por eles. Eu me dediquei tanto àquela comunidade, e assim, vou te falar, é o mínimo, sabe? É você atender com carinho, atender com atenção, tentar entender o que o cara está falando ali, a mazela do indígena, usando o tradutor. É você cuidar da verminose da forma adequada, e cuidar da verminose da forma adequada não é dar o antiparasitário exclusivamente, é você ensinar ele a como não se recontaminar, né? Porque não adianta nada, você dá o antiparasitário, ele põe a mão no cocô, põe a mão na boca, se contaminou de novo. Então, é você fazer direitinho, né? Eu cuidei tanto deles que eu levei um dia na comunidade um projetor, porque eles nunca tinham visto cinema, vocês acreditam? E aí eu passei para eles um filme super legal, né? Eles não entenderam nada de português, né? Mas eu passei o filme Rio, o filme da Pixar, né? Super legal, gostaram bastante. Que no final do meu serviço, quando eu fui me despedir ali do chefe da comunidade, eles me deram a máscara do curandeiro. Todo mundo tem máscara lá, né? A máscara do combatente, a máscara do cuidador e tem a máscara do curandeiro. Essa máscara eu tatuei aqui. Coloquei alguns outros elementos e tatuei no meu braço. Então, só por dinheiro não vale a pena. Por dinheiro e outros benefícios, aí vale sim a pena, tá? Então eu tenho um convite para te fazer para você poder enfrentar o problema posto na sua vida, que é essa legislação. Você vai ter que enfrentar, meu camarada. Você tem duas opções aqui. Ou você vai lá contando com a sorte e deixa a sorte definir o seu caminho, ou você vai até lá sabendo o que você está fazendo, e se você quer servir, você se voluntaria para uma organização militar que te agrada, para que você tenha um belo ano de serviço militar e atinja seus objetivos, ou você usa uma das 4 formas legais de conseguir a sua dispensa e segue seu caminho. Quando eu desenhei a mentoria, eu coloquei 9 módulos ali, e desenhei ela de forma progressiva, para que você entenda todos esses processos de apresentação, de dispensa. E eu montei aqui, até tô com ela aqui, ó, eu vou ler rapidamente para vocês, porque são 22 encontros que a gente vai ter na mentoria, né? Tem encontro ali para te falar do porquê que a lei existe, quais são os documentos militares, por exemplo, o que significa CAN, CDI, carta patente, certificado de dispensa da incorporação, né? Certificado de alistamento militar. São documentos que, se você não sabe o que significa, provavelmente você vai apanhar no teu processo de apresentação, né? Depois, a apresentação e transferência de FISEME, esse é um encontro interessante, porque tem muita gente que está estudando medicina fora da sua região de origem, né? Então, tá lá no Mato Grosso, mas é originário do Tocantins, quer voltar para casa e aproveitar o serviço militar para isso, né? Por exemplo, pô, Arthur, eu quero voltar para o Tocantins, eu não conheço nenhum médico lá para me oferecer um plantãozinho. Por que você não volta como serviço militar e garante esses 10 conto no teu bolso até você fazer um network e conhecer as pessoas, tá? Tem um encontro que eu falo só sobre prós e contras servir, e eu gosto muito desse porque nem tudo são flores, né? Então eu sempre falo, pode ser um ótimo ano da sua vida, mas pode ser uma bela de uma fria se você não souber aonde você está indo. Um encontro chamado Quais os Deveres e Direitos do MFDV. Puta, esse eu queria ter muito aprendido, cara, quando eu estava na época de vocês, porque, pô, quais são os nossos direitos, né? Não sabe, né, meu? Aí, por exemplo, eu recebo muito seguidor. Ô, Arthur, eu fui deslocado e não recebi auxílio deslocamento. Como é que eu faço agora? Cara, às vezes você está deixando ali 20, 30 conto para trás só porque você não conhece o seu direito, né?
Por que servir como eu escolhi é outro encontro. Como trancar a vaga de residência, tintim por tintim para você aprender. A diferença entre ser um temporário e carreira. Tem muito seguidor aqui que quer fazer carreira dentro das Forças Armadas e é muito nobre, vale muito a pena, em especial para o médico. Imagina como é que vai estar o nosso mercado daqui a 20 anos, cara. Você está formando agora, né? Não adianta você projetar o teu mercado para daqui a 2 anos. É bobagem isso. O novo governo que está colocado agora, e sem aqui posição política, já declarou que vai dobrar o número de escolas de medicina nos próximos 4 anos. Como é que isso vai refletir no seu mercado daqui a 20 ou 25 anos? Né? Eu tenho certeza que os médicos vão se estapear no futuro, assim como os dentistas fazem, por uma vaga. Então, fazer carreira, às vezes, é uma boa, né? Existe uma forma de fazer especialização dentro da força, então você sendo militar, como que você utiliza o programa de capacitação em saúde, que é o PROCAPSAL, eu te ensino isso na mentoria, tem um encontro só para isso. Mecanismos legais para dispensa, tem aqui as 4 formas, bem esmiuçado como que a gente faz. Essa aqui é muito massa, ó. A importância da guarnição e da organização militar, então lá eu te mostro, cara, essa aula é massa. Todas essas organizações militares do Brasil e dentro da mentoria a gente vai ter um fórum então para discutir. Arthur, estou servindo aqui no Nordeste, essa guarnição é boa, fica de frente para o mar, e existe batalhão, né, de frente para o mar. Rio de Janeiro tem muito disso também, né? Como não se frustrar no seu ano militar. Aí vem um módulo exclusivo para quem quer servir na selva, então particularidades do serviço de selva, pelotão especial de fronteira, um encontro muito foda para quem vai servir lá. Eu mostro todos os pelotões, como que funciona, o que significa o PAA, Programa de Apoio ao Amazonas, que é a nossa salvação da Força Aérea, né? Quem sabe o que eu estou falando aqui. Bom, vou falar aqui para vocês. PAA é o Programa de Apoio ao Amazonas. O avião da Força Aérea vai uma vez por mês para o pelotão especial de fronteira. Nesta uma vez por mês é o teu contato com a civilização. Então ali eles levam comida, mantimentos, gasolina, armamento, trazem pessoas, levam pessoas. O PA é foda, né? É o que salva a gente lá. Depois vem um módulo aqui sobre treinamento militar, aprendendo a ser militar, o EAS, o EAI. Então, goste você ou não, você vai ter que aprender a se fardar, fazer a barba, a cantar as canções militares, a marchar, fazer a ordem unida. Então eu te antecipo tudo isso para que você não chegue lá muito cru. Tem alguns estágios específicos, então me perguntaram ontem... eu posso fazer o curso de PQD, né, que é o curso paraquedistas, ou o curso de comandos? Cara, como temporário, é muito difícil a força te disponibilizar para você fazer um curso de especialização que dura 3, 4 meses, sabe? Pensa comigo aqui, ó. Eu sou gestor de uma empresa. Contratei você e eu já sei que você vai ficar 12 meses na minha empresa. Eu vou pegar você e te deslocar por 3 meses para fazer um curso de especialização? Pô, você já vai ficar 12 meses, cara. Por que eu vou fazer isso, entendeu? Então é difícil para o militar temporário conseguir um curso de operacional como esse. Mas, quando você serve numa organização militar específica, você vai fazer o curso básico daquela operacionalidade. Então, por exemplo, eu servi na selva. Eu não fiz o curso de guerra na selva, mas eu fiz o curso de sobrevivência na selva, que é como se fosse um pocket curso, entendeu? Que dura ali 2 semaninhas, 1 semaninha. Então, se você vai servir na brigada paraquedista, você não vai fazer o curso de paraquedista combatente, mas você vai fazer o curso de paraquedismo básico. A mesma coisa na montanha, a mesma coisa no comandos. Então, são vários bizus como esse que eu dou lá na mentoria para você se enquadrar, né? Cursos operacionais. E aí, por último, fechando os nossos 22 encontros, vem o módulo de remuneração, que eu sei que vocês gostam, né? Então, tem um lá um pouco mais denso sobre deduções fiscais e acréscimos legais, que, apesar de ser mais denso, é uma bela saída para você aumentar os seus faturamentos, né? Outro chamado Quanto Ganha um Médico Militar, e aí a gente faz cálculo junto de quanto você pode obter no teu ano de serviço. E por último, bizus para juntar uma grana. Esse é o 22º encontro, cara, que eu falo ali sobre o dilema da caverna de Platão.
provavelmente você está vivendo isso, porque você está inserido dentro do seu meio, só falando sobre medicina, só lendo medicina, falando com pessoas que fazem medicina. Você faz medicurso, você assiste Medicoff, seu Instagram é só medicina, você vai sair à noite num barzinho, só está sentado com pessoas de medicina. Então você está assim, ó, com a mente assim. E sobre a corrida dos ratos, se você já ouviu falar das corridas dos ratos, você sabe que eu vou te falar aqui agora e está no nosso 22º encontro da mentoria. A sociedade nos força a um padrão de consumo que foi intitulado Rat Race, ou Corrida dos Ratos, que é da seguinte forma: ele te traz um monte de desejos de consumo para você trabalhar mais, para você poder comprá-los. Mas agora você está cheio de boleto para poder pagar. E aí você trabalha mais para ter mais desejos de consumo. E você entra nesse circuito que é a corrida dos ratos. É difícil a gente não entrar nisso, porque a sociedade nos impõe esse lance, né? E no 22º encontro da mentoria, eu te falo como fugir disso e qual é o esquema que eu utilizo, que é a estratégia do 1/3 dos meus recebíveis. Então eu separo, cara, eu sempre fiz isso, tá? Eu aprendi com um mentor meu há muito tempo atrás e venho fazendo e vou continuar fazendo. Eu e minha esposa, a gente faz isso. A gente separa tudo que a gente ganha em 3. E cada um desses 1/3 a gente utiliza com um objetivo. De forma muito rápida aqui, e na mentoria eu te ensino isso bem direitinho. O primeiro terço é para pagar nossas contas nos próximos 30 dias. A minha casa aqui custa dinheiro, o meu carro, o que eu como, as coisas que eu gosto de fazer. Tudo isso eu uso 1/3 do meu recebível. O segundo 1/3 eu utilizo para investir em mim mesmo. É o dinheiro que eu uso para fazer esporte, porque eu estou investindo na minha saúde. É o dinheiro que eu utilizo para fazer um ACLS, um BLS, um curso de POCUS. É o dinheiro que eu utilizei para fazer o meu International Fellowship. Por que eu faço 1/3 da minha grana para isso? Porque investir em mim é o meu principal ativo no momento, porque vai fazer eu ganhar mais dinheiro num futuro muito próximo. Então não dá para eu guardar este 1/3 para enfiar na carteira de investimento, achando que isso vai me rentabilizar mais. Não. Agora é hora de eu aumentar valor em mim mesmo para aumentar preço nas coisas que eu faço. Você entende essa diferença? Você aumenta o valor agregado a você e a qualidade profissional que você tem para aumentar preço futuro nas coisas que você faz. Então esse é 1/3. E o último terço, aí sim, para minha aposentadoria, carteira de investimentos. Então o 22º encontro é sobre isso. E junto com tudo isso o fórum. Então o meu convite para você agora é o seguinte: eu vou disponibilizar algumas vagas para mentoria. Essa é a minha segunda turma de mentorados. Não tenho muitas vagas para você participar desses 22 encontros. Você vê sob demanda, conforme você quer, aí no aplicativo, na internet, celular ou no computador, e participar do nosso fórum. Eu vou disponibilizar o link no nosso grupo VIP de WhatsApp, e se você não está no grupo VIP ainda, na minha bio vai ficar aqui também. E obviamente que isso tem um preço, né? Não adianta eu te falar que isso é de graça, que é feito por amor, porque para eu parar a minha vida aqui para te ensinar isso, custa tempo. Eu gravei isso em estúdio 4K, numa qualidade excelente de áudio e vídeo. Obviamente que a plataforma tem um suporte maravilhoso. Então isso aqui não é barato, né? Não tem como eu te falar que vai ser de graça, obviamente que não vai. Mas também eu quero que isso aqui transforme a tua vida, cara, sabe? Eu quero que esses encontros modifiquem a forma como você pensa, como você age, as decisões que você toma. Então tem que ser certamente acessível para você. Olha só, cada um dos nossos encontros vai te colocar um investimento aproximado de R$ 68 para transformar a tua vida, uma bagatela, né? Para que uma palavra que eu te faça ali, uma dica que destrave a tua mente e que você tome um outro caminho na tua vida, R$ 68 por encontro, é uma bagatela, né? Então eu vou disponibilizar o link, a mentoria vai estar disponível por R$ 1.490 só para os primeiros. Eu não tenho vaga para todo mundo, tá bom? E a gente vai continuar se encontrando ali no nosso grupo VIP até o fechamento do carrinho. Depois eu sigo com os meus mentorados, tá bom, turma?